Boa tarde, meus amores. Hoje nós vamos revisar o assunto que nós trabalhamos semana passada, certo? Então, vamos começar com o trabalho no campo, certo? O que é o trabalho no campo? Alguém de vocês sabe o que significa trabalho no campo? Algum parente de vocês trabalha no campo? Quem? O pai, a mãe, o que eles fazem no campo? Quando a gente fala campo, a gente fala na roça, lembram? Aqui a gente diz: meu pai ou minha mãe trabalha na roça, no sítio, na agricultura, não é? Pronto, cuidando de bichos, de boi, de porco, plantando, não é? Tudo isso é o trabalho no campo. Vamos só começar a nossa leiturazinha do nosso textinho explicativo, ok? Que esse texto está explicando o que é o trabalho no campo, ok? Vamos lá. Cultivar a terra e criar animais são atividades que predominam no campo. A agricultura é a atividade de cultivo na terra. Exemplo, plantação de milho. Olha aí, minha gente, uma plantação de milho linda, maravilhosa, que com certeza algum de vocês conhece ou até fazem parte. A pecuária é a atividade de criação e reprodução de animais. Exemplo, criação de bois. Por exemplo, a agricultura é o trabalho através de plantação, por exemplo, de milho, de batata, de mandioca, de roça, de feijão e outras coisas. Agora, a pecuária, o que é a pecuária? É a atividade de criação de animais e a reprodução também, certo? Por exemplo, aí tá de bois, mas pode ser de galinha, de porco, de bode, entendeu? Pronto. Vamos aí mais adiante. Por meio dessas atividades, é possível obter alimentos para o consumo das pessoas e também matérias-primas para as fábricas. Uma das principais mudanças observadas no campo brasileiro foi a modernização da produção, que contribuiu para modificar as paisagens, o trabalho e a vida no campo. Muitos aspectos fazem parte dessa modificação, como a utilização de fertilizantes químicos para desenvolver produtos grandes, bonitos e em grandes quantidades. Aqui está falando o seguinte, que alguns anos atrás, a produção da agricultura ela não era cultivada com muitos produtos de agrotóxico, que evitam a proliferação de insetos, certo? De bichinhos, de pragas. Antigamente, o cultivo da agricultura era mais natural, certo? Os agricultores só faziam preparar a terra, certo? Limpava, preparava a terra, cavava, plantava, regava, que a gente conhece como aguar, que é colocar água, certo? E daí a plantação ela crescia, ela produzia, mas não tinha uma boa qualidade que fizesse tipo, poxa, como essa produção foi boa esse ano, bonita, grande, entendeu? Tipo, os milhos eram um pouco pequenos, tipo, tinha algumas lagartas. Por quê? Porque não tinha agrotóxico para matar as lagartas. Só que conforme a modernização que aí está falando, certo? A modernização no campo, na produção, que contribuiu para modificar as paisagens, certo? O trabalho e a vida no campo. Então, essa modificação através da modernização, ela acontece através do cultivo das plantações que tenham
algum tipo de agrotóxico. Que o que é agrotóxico? Agrotóxico são tipo veneno, certo? Que matam as pragas, certo? Os insetos, certo? Então, aí daí mata com esse uso de agrotóxico, desse tipo de veneno que eu falei, que é um veneno para justamente matar as lagartas, os insetos, as pragas. Então, com esse uso, matando esses bichos, esses insetos, a lavoura, a produção, ela vai ficar mais bonita, ela vai ficar mais vistosa, ela vai desenvolver com a melhor qualidade. Por quê? Porque não tem os bichos para atacar a plantação, certo? Pronto. Vamos continuar aqui agora. Uso de agrotóxico para combater as pragas que atacam as plantações. Trabalho de profissionais especializados, como engenheiros, técnicos em informática e biólogos. Utilização de máquinas agrícolas que possibilitam um grande aumento da produção. Há aspectos dessa modernização que podem trazer consequências negativas. Um exemplo é o uso exagerado de fertilizantes e agrotóxicos. Há também consequências sociais, pois muitas pessoas perdem seus empregos ou passam a realizar trabalhos temporários devido à mecanização das atividades rurais. Por exemplo, as mudanças que vieram para a agricultura para melhorar a qualidade dos produtos, elas têm algumas consequências não muito boas, certo? Porque há muitos anos atrás, a agricultura ela era desenvolvida através de trabalhos manuais, através de trabalhos de pessoas, trabalhos braçais mesmo, certo? Hoje não. Hoje a agricultura houve uma evolução, certo? Com o quê? Com máquinas, certo? Que uma máquina tem máquinas na agricultura que fazem várias coisas, aram a terra, colhem, colhem, fazem a colheita, na verdade, de milho, de soja. Aqui nós não plantamos soja, mas plantamos milho, certo? Então, a utilização de grandes máquinas na produção da agricultura é bom por quê? Porque ela agiliza o trabalho que se fosse feito por homens demorariam mais. Como a máquina ela é mais produtiva, ela tirou muitos trabalhos de algumas pessoas, porque a máquina termina fazendo trabalhos de muita gente. Por exemplo, uma máquina só faz o trabalho de 10, 20 pessoas. Então, essas pessoas ficaram desempregadas ou só fazem trabalhos temporários. Por exemplo, trabalham um mês, dois, uma semana, duas. E antes da máquina fazer parte da produção na agricultura, quem fazia eram os homens, entendeu? Então, aí eles perderam espaço para as máquinas, para o mecanismo da produção das máquinas, certo? Então, aí tem uma grande diferença de quando a produção era 100% manual, 100% braçal, 100% feito pelo trabalho do homem, e essa diferença depois que as máquinas foram implantadas na agricultura, certo? Então, vamos para a atividadezinha, vamos responder. Número 1, letra A. Quais atividades e trabalhos são desenvolvidas no campo? Então, isso aí é fácil, né, minha gente? A gente sabe, né? Quais atividades de trabalho são desenvolvidas no campo? Então, a gente sabe que é a agricultura, então você vai dizer alguma coisa que é plantada através desse mecanismo aí da agricultura, certo? E a pecuária, que também você vai especificar a pecuária. O que é que a pecuária faz? Cultiva o quê? Faz o quê? E a agricultura? O que é que a agricultura faz? Faz o quê? Dei alguns exemplos só, certo? Tá lá, tem alguns exemplos lá no assunto. E eu também falei alguns exemplos aqui. A letra B.
Qual a importância do trabalho no campo? Você acha que é importante o trabalho no campo? Se não houvesse o trabalho no campo, o que seria da gente? Eu, por exemplo, eu não trabalho no campo, mas eu preciso de produtos que só são produzidos no campo. E são muitas coisas. Eu diria que quase 100% do que eu uso são produzidos no campo. Vou dizer, eu como feijão, arroz, farinha, carne, ovos. Tudo isso são produzidos no campo, certo? São plantados. Feijão é plantado onde? No campo. Boi é criado onde? No campo. Galinha é criado onde? No campo. Pois então, veja aí. O número 2. Escreva duas vantagens do uso da modernização e tecnologia no campo. É aquela coisa, a modernização aconteceu através de quando o homem começou a utilizar agrotóxico. E quando a gente usa agrotóxico, tem os pontos positivos e os pontos negativos. E também quando começaram a introduzir o maquinário na agricultura, as máquinas, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Produzem mais, é mais ágil, mas em compensação tirou o trabalho de muitas pessoas. Aí você vai ver qual é que você vai dar a sua resposta, tá certo? O número 3. Escreva duas desvantagens do uso da modernização e tecnologia no campo. Então, quando você der as vantagens, você também vai ver algumas desvantagens, que conforme essa explicação, só é você ver, lembrar ou se não assistir novamente que você vai entender, certo? Tchau!